Vocês sabem quais são as 3 características que eu levo em consideração para indicar uma cirurgia em uma criança? Então, pessoal, eu recebi uma mensagem de uma mãe falando que a filha dela tem uma síndrome de Treacher-Collins, tem 9 anos, e ela queria saber se já era o momento dela fazer uma cirurgia ou se tinha que aguardar um pouco mais e qual era a minha opinião. Então, eu vou trazer a minha opinião de 3 aspectos que me levam a indicar a cirurgia para uma criança. Primeiro, obviamente que vai depender da gravidade do acometimento dessa criança, a gravidade da síndrome, de como que tá, de qual aspecto, a gravidade da microtia, a gravidade do crânio, a gravidade do caso. Então, assim, a gravidade do caso é muito importante na indicação de uma cirurgia. Por exemplo, eu já tive uma criança que tinha uma malformação extremamente complexa, uma fissura rara, que não tinha uma parte do nariz, uma parte da pálpebra, e aí a família queria muito fazer cirurgia precoce, uma criança devia ter 6 meses quando chegou para mim, e aí eu falei para eles esperarem um pouco, até 1 ano pelo menos, e eles ficaram super felizes, porque em outros lugares que eles tinham ido, queriam que esperasse a criança crescer até os 7 anos. E aí eu falei, não, mas é um caso muito grave, então eu também não posso esperar tempo demais para resolver. Então eu levei em consideração a gravidade do caso e trouxe para uma idade mais precoce. Uma outra característica que é importante, que eu acabei de falar de forma indireta, é justamente o tamanho, a idade da criança. Por quê? Existem algumas malformações que a gente deve operar mais cedo. Existem algumas malformações que a gente deve esperar um pouco mais de tempo. Então, a idade da criança é muito importante de acordo com a malformação. Então, a gente vê a gravidade, vê a melhor idade para operar aquela malformação ou aquele problema, resolver aquele problema. E uma coisa também que na minha opinião, eu sempre levo em consideração é o quanto aquilo está incomodando a criança. O quanto essa malformação está incomodando a criança a ponto dela chegar a trazer esse problema para os pais e pedir uma solução para esse problema. Por que eu falo sempre sobre isso e eu bato muito nessa tecla? Porque crianças muito novas com problemas, às vezes, externos, que não têm comprometimento funcional, que não chamam muito a atenção, muitas vezes elas nem percebem que tem um problema. A orelha é pequenininha, ou o nariz está um pouquinho ali, né, diferente, alguma coisa ali diferente, e a criança está bem, ela está desenvolvendo bem, ela está tendo a vida dela normal, ela está ali muito bem, obrigada, nem lembra, nem sabe que existe uma orelha, por exemplo. Isso é muito frequente. Os pais ficam muitas vezes mais incomodados do que a própria criança. Então eu sempre levo em consideração o quanto aquele problema está incomodando a criança para também antecipar ou não uma cirurgia. Então, às vezes não é a idade ideal de fazer o procedimento, mas a criança está tão incomodada com aquilo, aquilo está prejudicando tanto o desenvolvimento dela, que a gente antecipa um pouco essa cirurgia para poder resolver esse problema do incômodo que causa na criança. Então, essas são as 3 características que eu uso muito frequentemente para indicar a cirurgia: a gravidade da apresentação do caso, a idade da criança e se ela está incomodada ou não com aquele problema. Se você tiver mais alguma dúvida relacionada à indicação de cirurgia, idade ideal, alguma coisa do gênero, deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer em novos vídeos.